Aleluia. A palavra do Senhor nos declara que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. Enfaticamente nós temos declarado esta verdade. E esta verdade, ela precisa tornar-se uma realidade experimentada pela igreja do Senhor, amém? Não basta apenas compreender esta verdade, mas sobretudo é preciso vivê-la. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós acabamos sucumbindo. Ou, na melhor das hipóteses, vivemos uma vida de altos e baixos. Ora nós estamos muito bem na presença do Senhor, e ora nós estamos completamente desviados da sua presença e daquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Mas se Ele veio para que tivéssemos uma vida abundante, essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Então, se essa é a vontade de Deus para nós precisamos então vivê-la. Se você concorda comigo, diga amém. Agora, por que nem sempre essa é a realidade que nós experimentamos? Então, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que ela vai trazer a você o conhecimento para que você possa viver verdadeiramente livre, amém? Fica de pé em nome de Jesus, eu quero que você declare a palavra do Senhor comigo. Queria que você procurasse alguém ao seu lado, que você declarasse para essa pessoa, estenda aí um dedo de profeta para ela, para ele, e diga assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não deis lugar ao diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. As Escrituras revelam para nós que a cruz de Cristo é o aspecto central de onde procede a redenção da humanidade. A palavra declara que na cruz Jesus morreu por nós, assumindo o nosso lugar. Amém? Ou seja, Ele se fez o nosso substituto. Ele tomou o lugar que era meu e que era seu. A palavra declara e diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, Ele carregou sobre si, Ele tomou sobre si os seus e os meus pecados. A palavra diz ainda lá em Efésios 2:1, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Então essa era a nossa condição, essa era a nossa realidade, era uma condição de morte. E assim, por meio da cruz,
nós fomos vivificados, diga aleluia. Mas na cruz, Jesus também se fez o nosso representante. Ele não apenas te substituiu, mas ele também te representou. Olha o que a palavra diz para nós lá em Gálatas, diz assim, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amém? Então, quando ele nos substituiu, ele tomou a nossa morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E como nosso substituto, Jesus nos vivificou, fazendo-se o nosso representante. A palavra diz que ele nos libertou, amém? Lá em Colossenses 1,13 a palavra diz assim, olha, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então na cruz, a nossa condição, ela foi mudada. Antes estávamos mortos, mas agora fomos vivificados. Antes éramos escravos, mas agora somos livres. Antes estávamos em trevas, mas agora habitamos na luz, amém? Mas na cruz, Jesus, ele também se tornou o nosso estilo de vida. Diga amém. Não é tão difícil para nós compreendermos que ele tomou o nosso lugar e também que ele nos vivificou, que ele nos trouxe vida. Mas parece que quando trata-se de olhar para Jesus como o nosso estilo de vida, nós acabamos por nos distanciar e não vivemos exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Aí a palavra de Deus é assim, olha, por isso, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este culto racional de vocês. Então, assim como Cristo se ofereceu por nós e pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e morreu a morte para que nós pudéssemos, a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida, mas agora ele nos chama a entregarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável diante da sua presença. Entendamos, o Cristo crucificado, ele morreu uma vez por nós, fazendo-se o nosso substituto. Se você está entendendo, diga amém. Ele morreu, ele foi crucificado, morrendo uma vez por nós, fazendo-se o nosso representante. Diga amém. Mas o Cristo crucificado, ele morreu por nós também, para que se tornasse o nosso estilo de vida. Então os nossos olhos devem se voltar para Cristo. O que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é a resposta de Deus para a queda da humanidade. Um morto não pode tornar a viver. Um morto não pode dar a vida por si mesmo. E essa era a nossa condição. A palavra diz que a nossa condição era uma condição de morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a cruz de Cristo é uma resposta do céu para que nós pudéssemos ter vida, amém? No entanto, essa verdade só se torna uma realidade em nossas vidas através do processo da crucificação. Nesse sentido, a cruz de Cristo é a providência de Deus para a sua redenção. É a providência de Deus para a minha redenção, para a redenção de toda a humanidade. Agora, o processo da crucificação, e aí eu falo da minha crucificação e da sua crucificação, é a resposta humana para a providência divina. Ou seja, ele morreu para que todos sejam salvos, amém? Mas infelizmente nem todos serão.
E não porque essa seja a vontade de Deus, porque a sua palavra declara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o fato de Cristo ter dado a sua vida por nós na cruz, isso providenciou a nossa tão grande salvação. Mas para que nós possamos ser salvos, nós precisamos responder ao seu amor por nós. E como é que nós respondemos? Através da crucificação das nossas vidas. Então a crucificação da nossa vida, ou seja, é viver não mais para nós mesmos, mas vivermos para Ele, é que torna o amor de Deus revelado em Cristo na cruz uma realidade que valida a nossa salvação, amém? De que adiantaria Jesus ter pago o preço da culpa pela humanidade se as pessoas desconhecem isso? É preciso tomar conhecimento, é preciso ter direito à salvação. Não significa ter salvação. Ele morreu para que todos sejam salvos. Então esse é um direito que Cristo conquistou na cruz em favor de toda a humanidade. No entanto, isso não significa dizer que porque Ele conquistou, nós seremos salvos. O fato dele ter morrido na cruz em nosso lugar não nos torna pessoas automaticamente salvas. É preciso crer, é preciso ir à cruz, é preciso ter um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Então, dessa forma, quando entendemos, cremos e aceitamos o que Jesus fez por nós na cruz, nós passamos a ter o direito de ter uma vida totalmente livre, saudável e abundante. Diga amém. Quando eu falo de direito, irmãos, eu não estou falando, de algo que foi conquistado por você, mas é algo que foi conquistado para você. É algo que o Senhor Jesus fez em seu favor e em meu favor. E uma vez que Ele fez, nós então temos esse direito. Porém, desfrutar eficazmente desta vida é muito mais do que ter direito a ela. Ele viveu para que você, ele morreu na cruz para que você tivesse uma vida extraordinária. Agora, isso nem sempre condiz com a realidade das nossas vidas. Mas Ele morreu com esse fim. Ele ressuscitou com esse fim, amém? Apesar de todos terem o direito a uma vida totalmente livre, a verdade é que poucos a têm. E eu não estou falando necessariamente de pessoas que estão lá fora, mas nós falamos de pessoas que estão dentro, de pessoas que estão próximas, de pessoas que talvez ouvem semanalmente verdades do Evangelho, mas que acabam por não desfrutar desta verdade. Porque existe uma diferença entre ter direito e desfrutar desse direito. Esta é a mesma distância entre a cruz e a crucificação. Queridos, a cruz de Cristo só é validada em nossas vidas quando nós temos a disposição voluntária de interagirmos com os princípios de vida propostos pela crucificação. Ou seja, Cristo fez tudo o que era necessário, o que precisávamos, agora está diante de nós. É como alguém disse acerca da salvação. Certa vez alguém disse que ninguém vai ao inferno porque comete pecados, mas você vai ao inferno justamente porque você não aceitou aquilo que Cristo fez para te livrar do pecado. Porque o maior de todos os pecadores, se arrepende, se confessa a Cristo, ele é salvo. Amém? Ele é salvo. Mas Cristo, Ele não quer para você somente, e entenda-o somente, uma salvação eterna. Ele quer que você possa desfrutar aqui de uma vida gloriosa. Diga amém.
Muitas vezes podemos pensar que por termos aceitado Jesus, já estamos livres de toda influência do maligno. E isso não é verdade. Queridos, a palavra diz que o próprio Cristo, ele teve que lidar com demônios. O próprio Cristo foi tentado. O próprio Cristo teve de enfrentá-los. E o que dizer de mim e de você? Então o fato de você ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso não te torna livre da influência do maligno, mas a realidade é que muitos seguidores de Jesus ainda vivem pior, escravizados pelo maligno. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus nos diz, aquele que crê em Cristo é salvo, irmão. Basta crer. Você não precisa ter uma vida santa para ser salvo. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ter uma vida de pecado. Você lembra do ladrão da cruz? Não o que se perdeu, mas o que foi salvo. Ele não teve tempo para reparar a sua vida. Dali ele já partiu para encontrar-se com o Senhor no paraíso, irmão. Da cruz para o paraíso. Isso deve ter sido algo extraordinário. Mas veja, ele simplesmente creu. Então, quando cremos, nós somos salvos. Mas é possível você ser salvo e ser escravo do maligno. E ser escravo do diabo. Ou seja, você viver debaixo de maldição. Por isso, o Senhor disse na sua palavra, lá em Efésios 4:27, que você declarou com o seu dedo de profeta para o seu irmão nessa noite: não deis lugar ao diabo. Porque se você der lugar ao diabo, ele virá. E ele virá e ele te escravizará. Ele fará todo o possível para que você possa ter uma vida endemoniada, uma vida destruída em todos os seus aspectos. Mas Jesus disse assim, olha: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Libertação fala de ficarmos livres de algo que nos prendeu, você concorda comigo? É sermos verdadeiramente livres. Era aquilo que te prendia, hoje já não te prende mais, ou seja, você foi liberto. A maldição, ela se infiltra por uma legalidade, e ela abre portas para que demônios venham sobre a nossa vida, para que eles venham nos atormentar. A manifestação de maldições revela a presença e a atuação de demônios na nossa vida. Você não precisa necessariamente estar endemoniado para estar sofrendo opressões e influências malignas. Veja o que diz lá o profeta Jeremias em 23:10. A palavra diz assim: pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto. Os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Perceba que a palavra de Deus está declarando para nós que o nosso pecado nos faz não somente a nós, mas toda a terra padecer. Então as consequências, elas vêm sobre a nossa vida. Agora, como é que isso surge? Será que isso surge do acaso? Olha, todo pecado é uma quebra de comunhão com Deus. Quando você peca, a sua comunhão é partida. A sua comunhão, ela é quebrada. O pecado é o que dá a legalidade para a ação de demônios. Quando você transgride a vontade do Senhor, quando você infringe a lei do Senhor,
toda infração tem a sua consequência. Toda. Então, quando você peca, então a sua comunhão é quebrada. E aonde essa comunhão foi quebrada, é exatamente aí onde espíritos malignos eles atuarão. A palavra de Deus vai dizer para nós que toda infidelidade é pecado e atrai maldição. É claro que, entenda, a palavra fala sobre medida de iniquidade. Por exemplo, você não se torna um alcoólatra por tomar um copo de uma bebida, seja ela qual for. Mas é um copo após outro que vai te levar a um estado de dependência alcoólica. Não é assim que acontece? Então a palavra nos ensina que assim também acontece na realidade espiritual. Não quer dizer que se você cometer um pecado hoje, logo você será rodeado por demônios e eles vão trazer opressão e maldição sobre a sua vida de forma que vão te matar. Mas um pecado após o outro, um pecado após o outro, um pecado após o outro, ele vai começar a abrir lacunas para que espíritos malignos venham sobre a sua vida. Se você me entende, diga amém. Então, nós não devemos abrir precedentes. Nós devemos viver uma vida santa, amém? Uma vida santa, irmãos, entenda, não é uma vida sem pecado, porque isso é impossível para nós. Mas é uma vida separada, dedicada, consagrada ao Senhor, amém? E deixa eu dizer algo para você, essa é uma responsabilidade que é nossa. O Senhor não fará isso por nós. O que Ele fez por nós é aquilo que nós não poderíamos fazer. Ou seja, Ele se materializou em Cristo e Ele foi à cruz. Morreu a nossa morte, ressuscitou para que nós pudéssemos viver a sua vida. Agora nós precisamos então buscar o Senhor e a sua presença, viver de uma maneira separada, não dando lugar ao pecado, para que essas maldições não alcancem a nossa vida. Amém? Deixa eu dar alguns exemplos para você entender isso. Imagina uma família onde você tem um bom pai de família que ele ama a sua esposa, mas ele adultera. Qual a consequência disso? Hebreus 13, 4, a palavra do Senhor diz assim para nós, olha, eu quero ler aqui para você. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Certamente, irmãos, Ele julgará. Tem uma palavra ainda que está em Provérbios 6:32. A palavra diz assim: mas o homem, presta atenção nisso, mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. É louco. Irmãos, eu não tenho medo de declarar que a maioria das mazelas que nós vivemos na nossa sociedade são decorrentes de uma família destruída. Então, a palavra de Deus, ela está declarando aqui para nós, o cara é bom. Voltando para o exemplo, ele é um cara bom. Ele ama a sua esposa. Ele ama os seus filhos. Mas ele cometeu um ato de loucura. Ele adulterou. E a palavra de Deus diz para nós, certamente o Senhor julgará. Agora, como é que isso acontece?
Como é que acontece esse julgamento de Deus? Nós vamos chegar lá. Imagina aquele líder na igreja, esse é um outro exemplo, que aparenta dar bom fruto, mas ele é mentiroso. Não é? Ele é aquele cara muito bom, um cara desenvolto, às vezes é um cara até servidor, mas ele é mentiroso. É aquela pessoa que fora de casa ele é o cara, mas dentro de casa ele é o próprio Satanás. Não tem pessoas assim? Olha, ele é agressivo, é estúpido. É aquela pessoa que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Ele vive de contradição em contradição. É como se fosse um esquizofrênico que tem 2 ou mais personalidades. Aquela pessoa que trabalha tanto na igreja, mas é imoral. Não há verdade nele. Não há autenticidade nele. Ou talvez aquela pessoa que é inconstante. Eu vejo hoje uma igreja, eu falo da igreja brasileira, uma igreja inconstante. Uma igreja que ela vive como se não um casamento, mas ela vive talvez uma paquera, ela flerta. Então ela fica. Há aqueles momentos que a gente vai dizer assim: não, vamos todos juntos, vamos nos empolgar, vamos para a casa do oleiro, porque ali é extraordinário, a glória de Deus cai, é um negócio maravilhoso. Então a gente serve, a gente jejua, a gente se prepara, sabe, a gente se entrega e é maravilhoso. E depois que a gente sai de lá, parece que a gente esqueceu tudo isso. A gente volta para aquela mediocridade. A gente nem comparece aos cultos. A gente não vai às células, a gente não tem alegria em dizimar, a gente não tem alegria em ofertar, a gente não tem alegria em consolidar vidas. Inconstante. Não tem firmeza. E eu afirmo para você, Jesus não morreu na cruz para que você vivesse isso. O preço que ele pagou foi um preço muito caro. Ele derramou o seu próprio sangue. Mas não acontece isso conosco, irmãos. Não é assim que muitas vezes nós vemos a nossa vida? Ou você tem aquela pessoa também maledicente. Maledicente é um nome bonito para fofoqueiro. Irmão, que tem de crente fofoqueiro, só Jesus na causa, irmão. Misericórdia. Tem até um ditado que diz, né, que quando morrer vai precisar de 2 caixão, um para ele e um para a língua, né? Porque fala tanto. Olha, a gente tem um bocado de texto bíblico aqui, é porque não dá tempo. Mas a gente está dando os exemplos aqui. Mas esse eu quero que você atente. Veja lá em Tiago 4:7. Tiago 4:7. A palavra diz assim, olha: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Diga amém. O que esse texto está dizendo, traduzindo, é: qualquer um que peque abre a porta para Satanás entrar. Você já imaginou você preparar uma mesa para o diabo na sua casa? Eu tenho certeza que ninguém aqui pensou em preparar uma mesa para o diabo, né? Certamente que não. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós convidamos o capeta e damos um lugar de honra na nossa casa para ele, quando nós pecamos. Porque aquele que peca, ele abre a porta, ele dá lugar ao diabo. Ou seja, quando você peca, você convida o diabo para a sua vida. Existem muitas pessoas que creem em Cristo, são salvas porque creem, mas podem estar dando
lugar ao diabo. Então, como é que Deus, Ele julga o pecado na nossa vida? Através da maldição. Nós vamos falar isso aqui mais adiante, mas ao contrário do que nós pensamos, a maldição, ela não vem do diabo. A maldição vem de Deus. Mas você vai entender isso. Olha, a maldição só nos visita se nós deixarmos. A maldição só nos visita se nós pecarmos. Porque quando nós pecamos, nós abrimos porta. Então há crentes que um dia vivem com Jesus e outro dia vivem com o diabo. É como aquela pessoa que tem duas famílias. Um dia está com um, outro dia está com outra. É mais ou menos assim para você entender. Então eles vêm à casa de Deus, eles oram, eles vão à célula, eles estão envolvidos, mas ao mesmo tempo eles estão envolvidos com práticas pecaminosas. E a palavra diz que Deus certamente julgará cada ato pecaminoso na nossa vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que evangelho é coisa séria. E deve ser encarado, portanto, com muita seriedade por cada um de nós, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. No dia que você não precisar de um casa do oleiro para você sentir tanto de Deus como você sente lá, é porque você começou a se colocar no caminho. Porque a vida com Deus, ela é diária. Ela acontece o tempo todo. Então, a maldição, ela não vem para te destruir, ela vem para te consertar, diga amém. Agora, ela pode trazer males para a sua vida. E diante disso, a palavra de Deus nos ensina que não há maldição que não possa ser quebrada. Ou seja, não há pessoa que não possa mudar de vida, diga amém. Como é que isso acontece? A palavra diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é, sabe por que às vezes as coisas elas não mudam na nossa vida? Porque nós estamos encobrindo o pecado. E aquele que encobre pecado não vai prosperar. Mas a palavra diz, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A gente daqui a pouco vai falar um pouco aqui sobre Davi. Irmão, Davi é para dar um nó na nossa cabeça. Porque olha, você concorda comigo que Davi, ele foi pior do que muitos de nós? E foi. Mas ao mesmo tempo você vai vendo esse cara que provocou matança, traições, né? Davi, ele fez coisas terríveis. Mas ele é aquele cara que Deus olha para ele e diz, meu menino, segundo o meu coração. Os céus diziam, eu amo esse cara. Como é que isso é possível? Porque Davi era essa pessoa. Davi era essa pessoa que cometia os seus pecados, mas que não os encobria. Ele confessava e deixava. Se você quer viver uma vida plenamente liberta, você precisa confessar. Não tem nada encoberto. E deixar de uma vez para sempre esse pecado na sua vida. Amém? E Davi era alguém assim. Mas olha, Deus irá quebrar toda a maldição na sua vida. Diga amém. Mas isso dói. Por isso é preciso que eu e você andemos em vigilância. Amém? Andemos em vigilância. E aí nós aprendemos também que existem maldições que elas podem vir acompanhando a nossa geração. Que ela não está somente em você.
De uma forma bem prática para você entender. Para você entender. Imagina uma pessoa promíscua. Uma pessoa que tem muitos parceiros. E de uma forma irresponsável, ela vai se relacionando sexualmente com cada uma delas. Você está imaginando essa pessoa? Aí essa pessoa engravida. Só que essa pessoa, né? Ela, como eu disse para você, teve muitos parceiros. Eu ia dizer outra coisa aqui, mas, né, o horário não permite. Ela teve realmente, se envolveu com muitos parceiros. Ela contraiu AIDS. Só um exemplo. E ela engravidou a pessoa. Aí a gente pergunta assim: e o que é que essa criança tem a ver? Porque você sabe que quando ela for gerada, ela vai contrair o vírus. A maldição na vida do pai, na vida da mãe, pode alcançar a próxima geração. Isso fica muito claro naquilo que estão querendo fazer hoje no nosso país. Irmãos, as pessoas falam assim: sexo seguro é sexo com camisinha. Mentira. Nunca foi. A camisinha, ela foi inventada pelo diabo, irmão. Pastor, como assim? Sexo seguro é sexo no casamento. Marido e mulher. E ponto final. Você, marido, casou com sua mulher. Você é fiel a ela, ela é fiel a você. Não tem AIDS. Não tem doença sexualmente transmissível de nenhuma ordem. Não tem. Por quê? Porque não tem brecha. Você está entendendo? Aí alguém, né, com uma mentalidade assim, demoníaca, entenda o que eu estou dizendo, tá certo? Diz assim: não, vamos inventar camisinha porque a gente vai proteger muita gente. Não vai. Isso só vai aumentar o nível de responsabilidade. Porque se você vai dizer: não, agora eu posso, não é porque agora eu estou protegido. Não está. Agora você está mais exposto. Você está entendendo? Mais exposto. Aí o que é que acontece? As pessoas são irresponsáveis, engravidam. Então vamos resolver o problema como? Vamos matar a criança. Vamos estabelecer uma lei no país para a gente matar a criança. Por que você não se mata? Não é não? Eita, eu engravidei, o que é que eu faço? Eu vou para a forca. Vai, miserável. Mas deixa o menino viver. Aí o que é que a gente percebe? É exatamente isso, que as maldições que estão em nós podem alcançar a nossa geração, irmãos. Nós lemos aqui, o Senhor disse assim: olha, eu vou visitar até a 3ª e 4ª geração dos pecados que vocês têm cometido. Vamos dar o exemplo de Davi. Lá em 1 Samuel 12, de 7 a 14, a Bíblia conta para nós uma história. Davi é confrontado por Deus através do profeta Natã pelos seus pecados de adultério e homicídio. Ele adulterou e matou. E é o cara que Deus diz: segundo o meu coração. E isso é interessante. O Senhor disse assim: olha, Davi reconheceu. Davi disse: pequei. Davi chorou, irmão. Verdadeiramente se arrependeu. Aí o Senhor disse assim: agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, que no caso aqui foi o seu filho Absalão, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz do sol, porque o que tu fizeste em oculto, eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. Olha só, o pecado tem consequência.
Não fique pensando que você vai cometer pecado e nada vai acontecer. A conta chega. A conta chega. Então, a palavra se cumpriu. E quando Davi pecou, ele não somente deu lugar à maldição do adultério na sua própria casa, mas ele permitiu que a imoralidade sexual entrasse na sua família. E lá em 2 Samuel 13 você vai ver o drama terrível, que foi exatamente quando Absalão rouba o trono e ele manda fazer um grande espetáculo, né? E aos olhos de todos ele se relaciona com cada uma das mulheres de Davi. Ele estava endemoniado, irmão. Mas veja a consequência do pecado. Veja a consequência do pecado na nossa vida. Mas o que é que a palavra do Senhor diz para nós? Essa é a boa nova do Evangelho. O que não encobre o seu pecado, mas aquele que confessa o seu pecado e aquele que deixa, alcança a misericórdia. Então é isso que eu e você precisamos aprender nessa noite. Se nós quisermos verdadeiramente ter uma vida de liberdade, nós não podemos ter nada na mão do diabo. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Não que a gente consiga, né? Porque Ele sabe de todas as coisas. Mas a questão aqui é voluntariamente você fazer como Davi: Senhor, pequei. É isso, irmão, que vai manter você em uma vida de plena liberdade em Cristo. Então o Senhor está dizendo assim para nós nessa noite, né? Porque a maldição, quando ela vem sobre a nossa vida, e isso que se estabeleceu foi uma maldição na vida de Davi, e o pecado ele traz maldição sobre nós, é simplesmente para mostrar para nós que existe algo errado na nossa vida. Sabe quando você tem uma febre? É muito ruim estar com febre, não é? É horrível. Mas a febre é uma bênção. Em que sentido? A febre mostra para você que tem algo que está desajustado no seu corpo. E você precisa logo, com urgência, tratar disso para que você possa ser restabelecido outra vez. Amém? Então, se existe alguma forma de maldição acontecendo na sua vida, hoje, chegou luz para você. O Senhor está dizendo assim, está tudo quebrado na sua vida. Primeiro você saiba que isso são consequências dos seus erros. Mas hoje, eu quero mudar isso na sua vida. Eu quero quebrar isso na sua vida. Agora, como é que isso acontece? Tem que ter confissão. Tem que ter arrependimento. Tem que deixar para que Deus restaure. Amém? Deixa eu só tranquilizar o seu coração e dizer para você o seguinte: existem processos. O importante é você se colocar no processo de Deus. Por quê? Não pense que, sei lá, você se arrepende hoje aqui e amanhã tudo já se fez novo. Tem processo, irmão. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Mas quando você se arrepende, você começa a plantar uma nova semente e você vai colher. Amém? Se você cometeu erros e você é consciente disso, e você se arrependeu diante do Senhor, saiba que o Senhor aceitou o seu arrependimento. Amém? Ele perdoou o seu pecado e agora Ele vai trazer uma nova condição sobre a sua vida. Diga amém. Não saia daqui nessa noite para querer agir de forma desesperada, destemperada. Agora eu vou fazer. Tudo que tu fez até hoje deu errado.
depende do Senhor, ouça a sua voz, deixa Ele ministrar o seu coração, deixa Ele mostrar na sua palavra. Veja, Davi cometeu um erro com Batseba, não é verdade? Ele matou o marido dela, irmão. Ele fez errado, mas depois que ele se arrependeu, ele casou com ela. Como começou, nunca foi a vontade de Deus, mas quando ele fez o que tinha que ser feito, Deus abençoou. Quem é que nasceu dessa união? Salomão, o rei mais sábio que já existiu em Israel. E não somente o mais sábio, aquele que construiu o templo para que o Senhor viesse habitar no meio do seu povo. Então, deixa eu dizer para você, talvez você possa estar olhando assim e possa pensar assim: está tudo errado, está tudo perdido. Arrependa-se do seu erro, confie no Senhor. O Senhor é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em refazer famílias. Ele é especialista em refazer vidas, amém? Você só precisa confessar o seu pecado. Você só precisa se arrepender dele e deixá-lo. E é o que é que diz a Bíblia? A misericórdia do Senhor vai te alcançar, amém? E aí você vai ter uma vida linda na terra, diga amém. É o que o Senhor tem para você. Foi para isso que Ele morreu a sua morte naquela cruz. Se você deseja uma vida assim, eu queria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Se você tem algo do que você precisa se arrepender, eu quero convidar você para cá, vem para cá. Se humilhe aqui diante do Senhor. Se ajoelha se você pode. Coloque-se agora diante do Senhor. Porque um coração contrito, o Senhor não despreza. Não despreza. Ele está aqui pronto para perdoar você. Ele está aqui pronto para derramar a sua misericórdia e o seu favor sobre a sua vida. Saiba que o seu pecado não é maior do que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ele pode mudar tudo. Ele pode restaurar tudo. Ele pode consertar todas as coisas. E a única coisa que Ele quer que você faça é confesse. O resto Ele vai fazer. Ele mesmo vai se encaminhar de fazer. Então confie no Senhor nessa hora. Coloque agora a sua vida diante do Senhor e peça a Ele que perdoe o seu pecado, seja ele qual for. Coloque agora diante do Senhor, em nome de Jesus.